Então, crescemos juntos aqui nessa leitura. Então, eu sempre agradeço a oportunidade de estar com vocês aí. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Não sei se teremos as respostas, mas pelo menos as perguntas são lançadas. E é sempre bom, né? Quando a gente lança uma pergunta, ela também está aí no universo e talvez essa resposta chegue no momento certo. Aliás, nós falamos sobre a hora certa, não é? Ficou uma tarefinha que eu tinha deixado aí no último encontro que eu estive aqui com você. Ah, tô vendo que a Helena tá ali. Não é isso, Helena? Conseguiu olhar? Eu até postei o texto, não sei se alguém viu aí. Eu queria só conversar rapidamente sobre isso, porque depois foi o Renê, então aí acaba, não sei se teve essa continuidade, né? E no último encontro tivemos alguns percalços aí com a sala do Zoom, né? O Renê me falou aí que teve que sair e voltar, como foi isso? Helena, você que fez a pergunta da espera e da hora certa, me conta aí o que você viu sobre isso. A hora certa rendeu, viu? Eu, depois, na semana, fiquei refletindo e eu acho que eu tenho que olhar para a hora certa em um determinado aspecto, porque, de uma forma diferente, sempre vinha esse assunto. Era um bom dia contexto que vinha esse contexto no assunto, entendeu? E assim, na minha vida pessoal, em alguns aspectos eu percebo que eu consigo. Eu estou nessa espera e eu percebo que tem o próximo passo, né? E aí, quando eu sinto o momento, eu vou lá e dou o próximo passo. Mas eu me dei conta de um aspecto que eu fico naquela ansiedade, que até o texto fala, né, da hora certa, fala daquela ansiedade da espera. E aí eu vejo que eu tô nessa ansiedade. E conforme foi vindo esses assuntos, eu fui dando uma acalmada. Então consegui dar uma respirada. Eu medito muito, né? Então aí eu fui me centrando mais para esperar esse momento, que eu vi que ainda não chegou. E trazendo para o momento que a gente está, no geral, assim, ela está chegando devagar, entendeu? É o que eu sinto, né? Que devagar as coisas estão se encaixando, estão se acomodando e, e a solução vai vir. Só a gente tem que realmente esperar. E é isso, gente, que eu queria compartilhar, mas foi interessante porque eu fui atrás do texto e na semana seguinte, várias vezes, várias pessoas me mandavam coisas diferentes que tinham essa hora certa. Uma ligação aí com esse tema, né? Isso que você traz é muito importante, né? Que nós falamos um pouco da espera, não é, lá atrás, como é que o Bert também olhava para essa espera, né? Alguém, acho que foi até, não sei se foi você mesmo que falou dessa espera ativa, né? Foi até utilizada essa expressão. E isso que você traz da hora certa, quando se está também nessa ansiedade e assim, ainda não se tem essa clareza, essa falta de compreensão, com essa clareza, se deve ou não agir, né, e você se afasta para esperar e perceber o que vem, esta já é uma compreensão, né, porque você sai daquele momento de uma simples reação. Não é, aconteceu algo e uma reação em seguida, aconteceu uma reação em seguida. E você se recolhe atento ao que está se passando na realidade, né. Então essa hora certa, ela está totalmente em sintonia, conectada com aquilo que realmente é. Então quando ela chega, ela também chega com essa força e nos tira desse quadro de talvez uma ilusão ou fantasia, e apresenta essa realidade da maneira como ela é. O texto que o Bert Hellinger escreveu, ele é bem curtinho, então eu vou compartilhar com todos vocês. Ele diz assim, ó: "A hora certa nos é presenteada, por isso é preciso esperar que ela chegue. Por onde conheceremos sua chegada?" Essa é uma grande questão, né, mas e daí, quando ela chegou? E é agora mesmo? É a hora? Preciso fazer alguma coisa? Quantos ficam com essa pergunta? E o Bert diz: "Olha,
Reconheceremos sua chegada pela capacidade e força de decidir e executar finalmente o que há muito tempo se impunha como necessário, mas que por força das circunstâncias não pôde ser empreendido e realizado. Por isso, a hora certa é esperada, ao mesmo tempo, por várias pessoas. Só quando muitos percebem sua chegada é que ela enseja os passos decisivos. Por esta razão, é frequentemente precedida por uma crise que impacienta a muitos. Nessa impaciência, na expectativa e na esperança de que finalmente algo aconteça, cresce a força necessária para a ação. Eu estava falando agora, eu lembrei assim de vários seminários e é bem interessante essa questão da espera e do tempo. Por exemplo, as diferenças que existem nesse tempo do homem e da mulher. Então, aí eu estava lembrando aqui assim, seminário quando você diz assim, olha, vamos trabalhar um tema agora com um homem. E aí de repente você olha na plateia assim, as mãos estão todas abaixadas. E porque existe uma espera natural para que aquele movimento tome um corpo, tome uma força, até que lhe vem e existe uma ação. E de repente, quando você espera um pouquinho, alguém levanta sua mão, alguém levanta a outra mão. E por que que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes existe essa incompreensão do tempo do outro. Qual é esse tempo do outro? Né, nós precisamos também olhar para esse tempo que é do outro, para o nosso próprio tempo. Aonde é que eu vou encontrar essa força em sintonia para dar esse próximo passo? Então, essa espera significa também isso de esperar essa sintonia para que essa força venha, de modo que eu já nem consigo contê-la. Ela vem por si mesma. Ela se apresenta e assim você também é levado a fazer aquilo que tem que fazer. Você é levado a esta ação e não simplesmente uma reação descontrolada, mas uma ação centrada e em sintonia com esta realidade. Né? Então, não é nem apressar e nem ficar somente na espera, mas estar sim em sintonia com essa realidade que esse momento chega. E quando esse momento chega, ele é realmente decisivo. E por mais difícil que seja a decisão ou o caminho, ele chega investido de uma grande força. E aí esse passo decisivo realmente se torna real, se torna visível e se torna possível de seguir em frente. Alguém ficou com mais alguma percepção sobre a hora certa, vivenciou isso nesse período? Era só o que eu queria comentar com vocês, assim, algo muito sutil, só para deixar a informação aí presente. Posso comentar? Por favor, Vera. Então, Marcos, eu fiquei muito curiosa mesmo, e até te perguntei no dia, aí você falou para mim ler o texto, né? Ah, você me mandou E uma mensagem. lembra? Aham, lembro. Você Agora, falou agora eu para lembrei. mim, ah, Vera, espera, depois a gente comenta. Então, assim, foi bom, porque eu estava vivendo uma situação, né? E eu estava querendo atropelar. Então, eu fiquei na minha e refleti, respirei e fiquei esperando se existia a hora, né? E foi bom, porque eu não teria parado, eu teria ido para a ação, né? E era com relação à minha sobrinha, e ela tinha que me... Eu esperava dela uma resposta, mas eu ia cavocar. Então, eu não fiz isso. E depois teve um momento e ela falou para mim, eu não falei com você antes, não respondi,
as mensagens, porque não estava bem para te responder, não era a hora. Então, foi bom, porque eu respeitei a ela, que eu queria logo resolver as coisas, né? Achei que estava na minha mão. E depois aconteceram muitas coisas com relação a tudo isso, com a minha sobrinha, com a minha irmã. E hoje eu até fui visitar minha irmã, porque ela estava hospitalizada e a minha sobrinha com ela, né? Ontem ela teve alta e agora eu fui até a casa dela e voltei correndo para chegar 8h30 em casa. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. De verdade, eu não sei, não tenho certeza. Eu tive uma atitude, né? E de uma atitude que doeu, uma decisão. Posso compartilhar? Pode? Então, a minha irmã estava com grandes problemas de saúde e eu estava acompanhando ela, né? E daí, por causa das minhas filhas, um monte de coisa que eu ouvi, e devia ter um lado meu também, né? Eu falei para minha sobrinha que eu não ia mais acompanhá-la no hospital. Eu tenho 70 anos, mas eu já tomei as vacinas. E eu falei que eu podia pegar o coronavírus, mas foi uma coisa tão difícil, sabe, Marcos? Eu até quero que você fale alguma coisa para mim, para ver se a minha dor diminui. Aí a minha sobrinha não falou mais comigo, e depois a minha irmã foi internada, ela não tinha sido internada até aquela hora, ela foi internada e a minha sobrinha ficou com ela direto. E lá no hospital que ela estava, não podia outra pessoa acompanhar. A que entrava tinha que ficar. Podia em casa tomar banho, mas não podia trocar com uma outra pessoa. Então, eu não pude ficar com a minha irmã. Foram mais de 7 dias. E quando a minha irmã melhorou lá no hospital, ela falou para mim que ela estava muito triste, né? Que ela se sentia abandonada, porque eu estava muito presente. De repente, né? Eu saí da cena. Eu tenho 3 filhas que moram em Florianópolis e eu tinha ido também visitar minhas filhas, porque minha netinha fazia aniversário, e eu fiquei 10 dias longe, e quando eu voltei eu falei isso para minha sobrinha, que no hospital eu não ia, mas outras coisas eu ajudaria ela. Então a minha irmã falou para mim que estava muito triste, que se sentia abandonada por mim, e eu fiquei muito triste. E depois, assim, eu tentei me confortar, dizendo para mim, olha, você tem idade, olha, o coronavírus é perigoso, olha, como foi bom você sair da cena, porque a minha sobrinha, ela foi para a cena, sabe, Marcos? Ela ficou com a mãe todos esses dias, ela foi super atenciosa e presente, mas ela tem família, ela tem uma criança de 2 anos ou 3 anos, ela tem família. E ela pôs em risco o emprego dela também, porque ela teve que entregar um cargo que ela tinha. E se eu tivesse feito isso, ela não teria entregue o cargo dela. Então, está muito pesado ainda, sabe? Sim. E hoje eu fui ver a minha irmã, né? E a minha irmã falou que ela me respeitava e que ela já estava se sentindo melhor, mas que naquela hora foi difícil. E eu falei, me perdoa? Ela falou, te perdoo. Falei para minha sobrinha, me perdoa? Minha sobrinha falou, te perdoo. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, por que elas têm tanto que me perdoar, né? Eu preciso desse perdão? Será que eu estava tão fora quando eu tomei essa decisão? Aí, assim, tudo isso veio com a hora certa, tudo isso veio com essa reflexão de a espera, né? Ah, eu Sim. quero um help. Eu vou te falar algo bem simples e essencial com relação à espera e à hora certa. Nessa espera, nós permanecemos conectados. Nessa espera centrada e nesse recolhimento, nós permanecemos conectados.
Não existe essa dissociação ou esse abandono da realidade, mas sim uma compreensão do que é que precisa ser feito também de acordo com a realidade que se apresenta. Mesmo que isso seja, claro, contrário à nossa vontade. Então, quando você começou a falar desde o começo, assim, a frase que mais tocava em mim era: nessa espera, nós ainda estamos conectados. De algum modo, conectados. Não tem esse distanciamento aparente, mas sim uma conexão profunda com a realidade. Para você é o suficiente para agora. Deixe que isso atue com você. Tá? Porque se a gente entrar nesse se, isso não leva a nada. Esse é justamente aonde vai ficar no mesmo lugar. Isso não tira do lugar. Fique com essa frase, veja como é que ela atua em você e para você nesse momento e daqui para frente um pouquinho. Ok? Obrigada. Tá ok, Marcos, obrigada. Obrigado, Vera, por compartilhar. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Se não é a Regina que vai ler? Sim. O nome Podemos seguir com a do leitura? autor da carta, Marcos, como é que se lê? É Tis ou Tais? É o Tis. 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 Acho que é, né? Eu falaria Tis Stahl. Aristide Tá bom. von Schlieper. Tá, tudo bem. Esse Tis aí estava na dúvida. Eu também fiquei. Carta aberta de Tis Stahl, a Aristide von Schlieper. Quickborn, 6 de setembro de 2004. Olá, Aristide. Falamos ao telefone sobre minhas observações críticas à sua carta a Bert. Carta aberta de Aristide von Schlieper a Bert Hellinger, de 2 de maio de 2004. Em seguida, revisei minhas formulações, uma vez que em sua primeira versão você teve a impressão de que eram didáticas e um pouco arrogantes. Antes desse telefonema, em minha crítica, eu considerava sua carta essencialmente incoerente e pretensiosa. Porém, após nossa conversa, penso que didático e talvez não arrogante, mas eventualmente presunçoso ou vaidoso, não sejam designações apropriadas ao estilo do meu texto, e sim àquele em que você se dirige a Bert Hellinger em sua carta. Se isso se confirmar, terei permanecido exatamente no modelo que quis criticar em sua carta. Não obstante, assumo o risco de tornar pública minha crítica à sua carta, pois, embora eu não conheça o trabalho de Hellinger, nem o dos membros de sua sociedade sistêmica, o suficiente para poder ou querer validar ou assinar sua declaração de Potsdam, posso dizer claramente que não acho correto o modo como você o critica em sua carta aberta. Você diz que o principal assunto dessa carta era uma clara rejeição a Bert. Apesar do acréscimo de clara, você emprega o conceito de rejeição de maneira vaga. Ao longo de toda a carta, não fica claro qual o conteúdo concreto de sua rejeição. Você se recusa a convidá-lo a visitá-lo de novo em sua... Perdão. Você se recusa a convidá-lo a visitá-lo de novo em sua casa? Ou a tornar a conversar com ele? Ou a convidá-lo para um congresso? Ou suspende a participação dele em seu manual? Ou se trata mais de uma rejeição profilática, caso Hellinger queira ser aceito como membro de honra na sociedade sistêmica, da qual você fala explicitamente como diretor? Ou seria uma espécie de aviso, deixando claro que novos membros têm de se afastar por escrito de Hellinger, caso queiram ser aceitos como membros nessa sociedade? Ou seria o cancelamento de uma proteção pessoal especial que você talvez tenha concedido a ele até agora em relação a colegas, estudantes e membros da sociedade?
No meu entendimento, a falta desse conteúdo torna a rejeição incoerente. Você diz que o defendeu contra críticas que viam em seus conceitos rizomas do pensamento fascista. Em seguida, retoma o tema do fascismo e lhe confere um lugar central em sua carta, inicialmente transmitido por meio de seu amigo israelense, que você apresenta como ser humano, que, em razão de seu destino pessoal, é uma espécie de autoridade para dizer alguma coisa a respeito do tema velado do fascismo. Como você se teria enganado a respeito de Hellinger, não conseguiu enxergar, em seu trabalho com as vítimas do Holocausto, algo que esse amigo havia percebido com muita perspicácia. O que exatamente teria sido, você deixa em aberto. Arist, acho que você não adota uma posição clara em relação à crítica ao fascismo, sobre a qual você se estende, mas se esconde em algum lugar atrás de seu amigo judeu. Em seguida, mais uma vez, por meio de uma citação de seu amigo, você fala da arrogância de Hellinger. Você não se dá o trabalho de usar aspas, por exemplo, dizendo: meu amigo achou arrogante algo que percebeu no comportamento ou na conduta de Hellinger. Quando converso com conhecidos e colegas sobre sua carta, sempre ouço que muitos a acharam corajosa. Porém, a mim pareceu que você quis esconder-se atrás de seu amigo. Nesse sentido, considero uma clara rejeição, bastante imprecisa e um pouco covarde. Igualmente imprecisa para mim, continua sendo sua opinião objetiva por trás de suas manifestações pretensiosas. Me enganei a seu respeito e, Bert, você foi longe demais. Que me soam não apenas didáticas, mas também repreensivas. Parecem-me mais uma falsa delimitação do que um claro posicionamento. Uma ostensiva escapada pessoal e emocional, ainda no estágio da profunda indignação. Para mim, sua carta não pode ser lida como resultado bem refletido de uma longa discussão com uma figura extraordinária e importante para a história da psicoterapia e para a alma das pessoas, que, como fenômeno Hellinger ou pessoa Bert, afeta posições relevantes da própria orientação terapêutica e aborda necessidades sociais insatisfeitas, de acordo com rituais que ordenam e promovem apoio e sentido, com clareza e uma condução vigorosa. Em todo caso, não se vê em sua posição uma integração, uma revogação real e dialética de premissas e procedimentos teoricamente ou até humanamente opostos. Falta algo construtivo, esclarecedor, que entusiasme e aponte para o futuro, como se pode ver nas constelações estruturais sistêmicas de Varga von Kibet e Sparrer, cujas abordagens sintetizantes mostram como se podem evitar as restrições semânticas do estilo de Hellinger e, ao mesmo tempo, preservar o seu procedimento. Além disso, Arist, conheço e estimo você há muito tempo, desde a época da Gestalt e de Virginia Satir. Por isso, sua opinião me interessa. Acha fascista o que Bert faz e diz? Ou pouco refletido? Ou demasiado vaidoso ou egoísta? Acha mesmo que Bert tem uma grande vontade de provocar, algo que para muitos colegas é difícil de digerir, um prazer velado e até diabólico de fazer, ao modo de um guru, um jogo anti-guru, que incentiva seus atentos não-alunos, tanto quanto os deixa profundamente inseguros? Ou seria ele, para os sistêmicos, a personificação da tentação de entregar-se ao prazer, da simplificação e de anúncios claros, tentação que tem de recusar ou até abjurar antes de sucumbirem totalmente a ela? Ou você acha que ele é um tagarela narcisista, fascinado com a força de suas próprias ideias e que adora filosofar, de onde o cita cussi na conclusão de sua carta? Ou você alguma vez pensou, como eu também, que ele talvez assuma algo por todos nós, sem perguntar e, portanto, de maneira um tanto arrogante? Por todos nós, que talvez às vezes fiquemos bem felizes de que não haja túmulo, monumento memorial, mausoléu, nem algo semelhante de Hitler,
pois gostamos de utilizar essa lacuna, esse nada, para nele projetar o fascista que reside em nós? Seria essa a razão pela qual nos sentimos incomodados com a mudança de Hellinger para a mencionada casa que realmente existe? Ocupei-me dessas indagações, mas provavelmente meus esforços para chegar a uma posição clara ainda não estejam prontos para a publicação, assim como os seus também não estão. Gostaria muito de ler um estudo fundamentado a esse respeito que partisse do ponto de vista realmente sistêmico. Incluísse Bert Hellinger, você, eu, nós e nossos cenários, o sistêmico da constelação e o da programação neurolinguística, entre outros, bem como todos os nossos grandes e pequenos fascistas interiores e desconhecidos. Você diz que sua rejeição se refere a toda forma de descrição absoluta e totalitária, na qual você vê Hellinger cada vez mais envolvido. Contudo, é você quem vejo, espero que temporariamente, envolvido em um pensamento e em um julgamento não sistêmicos, para um todo sistematicamente interligado, do qual você, eu e todos nós participamos em nossa sociedade. Estar envolvido em alguma coisa é uma descrição sintomática, nem um pouco sistêmica. De que maneira coproduzimos o que depois percebemos como se fosse algo que pode ser observado isoladamente, como um objeto ou um evento da natureza no qual as pessoas se envolvem? Com as críticas imaturas a Hellinger, não estaríamos co-construindo, por exemplo, esse algo no qual nos envolvemos junto com ele? Também sua declaração, Bert, você foi longe demais, inserida em uma vaga ameaça de suspensão em relação a uma associação que não ficou clara ao longo da carta, não me parece exatamente uma descrição secundária da realidade, por requerer anular muitas coisas. A quem interessa o que alguém faz exatamente em determinado contexto, de que maneira e até que ponto? Pautado em tais critérios e com base em qual poder de julgamento estabelecido por quem e como, ou de que modo por si mesmo, sua própria declaração é uma breve descrição absoluta e totalitária, como se tivesse a competência para desenvolver de maneira totalitária e fundamentalista a supressão, a cisão e a exclusão. Considero muito problemática sua declaração, uma dinâmica de cisão partindo de você, Bert. Uma dinâmica sistemática que parte unilateralmente de um elemento do sistema? Da autoria de um sistêmico veterano, mas pessoalmente envolvido, isso poderia ser visto como uma verdadeira pérola estilística. Contudo, quanto mais reflito sobre essa breve observação secundária em sua carta, citada não a partir de um caloroso debate em uma reunião informal de sistêmicos, mas a partir de um comunicado oficial do presidente da Sociedade Sistêmica, tanto mais ela me parece um exemplo justamente para o tipo de negligência, em pequena escala, de que você acusa Bert, em larga escala, de maneira muito indireta, mas clara. Por acaso, você estaria querendo dizer que Hellinger é, para o cenário sistêmico, algo como um elemento desagregador? Como um ponto de discórdia do qual é preciso livrar-se antes que ele polarize a unidade do cenário sistêmico, jurada por você, mas vagamente definida? Alguém que tem de ser excluído antes que cause danos à sociedade dos sistêmicos eleitos? Em todo caso, se você, de modo geral, ou ainda, vê Bert como pertencente ao cenário sistêmico ou não, o que não fica claro em sua carta, essa declaração é problemática. Do meu ponto de vista, ela é um exemplo de uma variante comum e não reconhecida da percepção, do pensamento e do discurso, mas já fascista em seu esboço, a qual somos todos vulneráveis. A percepção, justamente não sistêmica, de algo linear, que causa uma adversidade vista como ameaçadora para a própria comunidade, é articulada como a atribuição de uma culpa parcial a um causador. Essa percepção viria acompanhada de uma recusa ao diálogo e ao pertencimento e, frequentemente, de uma exclusão real,
cuja pior forma foi produzida pelo fascismo alemão e que você acusa Bert de utilizar de maneira inadequada. Talvez você ache a interpretação desse ponto exagerada. No entanto, se entendo sua carta como uma advertência que se exprime claramente contra o pensamento e a ação fascistas, e, sobretudo, toma uma posição prematura, isso também vale para os menores rudimentos desses pensamentos e dessas ações, aos quais todos os dias temos de nos opor. Talvez esse fascismo cotidiano esteja muito presente em nosso pensamento, porque tem suas raízes justamente no pensamento sistêmico e impuro, que acaba sendo favorecido quando, consternados, refletimos sobre sistemas aos quais pertencemos como elementos. Se, como você diz, a polêmica continua a assombrar e fermentar o cenário sistêmico, na minha opinião, esse é um bom sinal de que esse cenário é vivo e saudável. Talvez seja uma comunidade na qual muitas culturas se misturam para o bem-estar integrativo do conjunto. Além do mais, que mal haveria se, paralelamente às duas sociedades sistêmicas estabelecidas, surgissem outros grupos que dialogassem em vez de travar uma guerra de extermínio? Enquanto algo fermentar, é porque ainda há o que amadurecer. Talvez um espírito sistêmico totalmente novo, a partir do qual já não sejam escritas críticas a Hellinger, que produzem mais daquilo que fingem combater. Também acho sua carta um tanto megalomaníaca. Que espécie de filósofo esclarecido ou homem sábio é você para dizer a Hellinger que ele teria agido melhor se tivesse ficado calado? Mesmo que você tivesse usado a sentença "se tivesses ficado calado", terias permanecido filósofo? Em tom de brincadeira e conciliação, eu ainda a veria como presunçosa, pois você se dirige a alguém da geração de nossos pais. Eles foram enviados ainda crianças para a matança, com a justificativa de que o fariam por amor a Hitler. Se você não consegue entender nem conceber isso, talvez seja você quem deva calar-se, até ter certeza de que se informou o suficiente. De minha parte, não me informei o suficiente, mas sei que indagar se e como as palavras amor e Hitler podem ou não ser associadas em uma mesma frase é uma questão que para nós se coloca de maneira diferente do que para nossos pais. Desse modo, no meu entender, sua carta pode ser lida essencialmente como uma recusa sua em se dispor a indagar com seriedade e a demonstrar curiosidade, tanto em relação a Bert quanto em relação àqueles que, comovidos, aquecem quando ele fala. É uma pena, pois você é conhecido justamente por arriscar-se em diálogos que ultrapassam as fronteiras das rigorosas classificações escolares e das doutrinas puras, erroneamente compreendidas. Acho muita arrogância de sua parte dizer a Bert Hellinger: você poderia ter feito a psicoterapia como um todo avançado. Entretanto, seu próprio desenvolvimento tomou outro rumo. Como pode, como contemporâneo, mais novo, fazer uma declaração sobre a psicoterapia como um todo? Você está completamente envolvido nela e age como se tivesse a meta-perspectiva, uma perspectiva que talvez em 100 anos, quando muito, caiba a um grande espírito, pelo menos a um espírito maior do que nós dois juntos possamos ser. Quando falamos ao telefone, você disse que não achava Hellinger fascista em suas ações e em seus discursos. Contudo, conforme demonstrei, sua carta aberta pode ser entendida de uma maneira bem diferente. Talvez não com uma justificativa adequada do seu ponto de vista, mas, de todo modo, com a intensidade da minha reação à sua carta aberta, que se tornou clara nessas linhas. Talvez seja adequado você escrever uma segunda carta aberta, ou convidá-lo para uma correspondência aberta. Espero que nossa relação sobreviva a essa discussão. Afinal, já brigamos feio em 1977 e fizemos as pazes. Ties, também contemporâneo e envolvido. Nossa, Regina, respire, por favor. Desculpa deixar assim a carta toda, mas acho que também não tem muito para ficar comentando com relação à carta, mas sim, veja como quando o Bert dizia, né, que ele não precisaria ficar se defendendo, né, e as coisas surgiam.
e mesmo aqueles que não conheciam tanto o trabalho do Hellinger. E aí eu fico imaginando, essa discussão está dentro de uma sociedade sistêmica. E quando nós vamos falar em sistemas, né, é justamente olhar para esse todo, olhar para essa complexidade. E aí vem algo de dentro da sociedade sistêmica restritivo, reducionista, né, que exclui partes do sistema. E não é que Bert era dessa sociedade, né, mas já sendo excluído. E na teoria de sistemas, quando nós vamos falar de sistemas, justamente a gente vai olhar todas essas partes e como é que elas se interagem entre si, né? Eu falei isso com vocês na nosso último encontro. Então me chama a atenção também um pouco dessa sociedade, desse espírito sistêmico que eles mencionam aqui, que é totalmente contrário ao que a gente vê sobre o sistema ou a maneira com que a gente olha de forma ampla e profunda para todo esse sistema e qual é essa informação a partir desse todo e não de alguma parte isolada do próprio sistema. Eu não tenho muito para comentar da carta, não sei se alguém quer falar alguma coisa, e por isso que eu não parei também a leitura com a Regina. Que assim é bom que a gente também consegue seguir um pouco mais. Podemos seguir? Regina, então podemos seguir, por favor. A psicoterapeuta judia Yasmin Gai, que com seu marido organizara meu seminário em Tel Aviv, também esclareceu em uma carta ao canal de televisão ARD: todos nós sentimos e testemunhamos que Bert Hellinger sempre teve consideração e uma profunda ligação com o destino dos judeus. Ele designou claramente os agentes como assassinos e Hitler como o agente por trás dos agentes. Nunca houve a menor dúvida a respeito de sua postura e a confiança que centenas de judeus dentro e fora de Israel depositaram nele comprova isso. Talvez a pior e, ao mesmo tempo, mais cínica forma de antissemitismo seja ridicularizar essa confiança, fazendo de Bert apenas um adorador de Hitler, como se os judeus que trabalharam com Bert não tivessem percebido ou tivessem sido incapazes de perceber que estavam nas mãos de alguém que despreza os judeus. A campanha difamatória contra Bert Hellinger nos deixou estarrecidos por muito tempo. Pensamos que o silêncio e a não reação não seriam a resposta adequada à compurcação do trabalho de Bert. Sei que muitos consteladores familiares enviaram cartas aos órgãos de imprensa, reclamando do modo como foram tratadas as notícias a meu respeito. No entanto, tudo que me mostrava sob a luz correta e favorável não chegou a ser publicado. Nesse caso, teriam de admitir seu erro. Em vez disso, continuaram a cometê-lo até agora. Também foi o que aconteceu com Arist von Schlepp. Em um segundo momento, ele publicou o seguinte posicionamento: Declaração de Potsdam por parte da Sociedade Sistêmica sobre o trabalho de constelação sistêmica. O trabalho com representações e constelações cênicas tem uma longa tradição na terapia familiar e na terapia sistêmica. Entre outras coisas, tem suas raízes nas técnicas terapêuticas, tal como foram desenvolvidas no trabalho de escultura familiar ou no psicodrama. Na forma praticada por Bert Hellinger, tornou-se mais conhecida do que nunca em círculos mais amplos. Lamentavelmente, Hellinger afastou-se cada vez mais do trabalho sistêmico originário. Seu mérito continua sendo o de ter contribuído para consolidar o trabalho de constelação, sobretudo no que se refere à possível resolução das dinâmicas de envolvimento. Ele desenvolveu procedimentos novos e inovadores. Contudo, hoje vemos que não apenas partes essenciais da prática de Bert Hellinger e de muitos de seus seguidores, mas também um bom número de suas declarações e de seus procedimentos devem ser explicitamente considerados incompatíveis com premissas básicas da terapia sistêmica, por exemplo, deixar de esclarecer os termos do trabalho e de orientar as questões importantes, empregar descrições mistificadoras e autoimunizantes,
algo maior, tomado a serviço, entre outras. Utilizar de maneira ilimitada formulações generalizadas e interpretações dogmáticas, sempre que efeito nocivo, punido com a morte, o único caminho, perder o direito, entre outros. O uso de intervenções e rituais de submissão potencialmente degradantes. A suposta conexão forçada das intervenções com determinadas formas de concepção do ser humano e do mundo, por exemplo, em relação a questões de gênero, paternidade, dupla nacionalidade, etc. A ideia de poder dispor de uma verdade na qual a ideia de poder dispor de uma verdade na qual uma pessoa tem mais participação do que outra. Isso induz a utilização de formas que absolutizam a descrição e implica que não se tentará alcançar uma relação de cooperação entre parceiros. Nós, ao contrário, nos reportamos a muitos exemplos de diferenciações do trabalho de constelação, que são postos em prática no âmbito de uma compreensão sistêmico-construtivista da terapia, e levam em conta uma relação terapêutica sustentável e responsável. Entendemos esses exemplos e essas diferenciações como tentativas construtivas de continuar a desenvolver esse instrumento terapêutico já comprovado e de submetê-lo cada vez mais a análises científicas. Nesse sentido, também lutamos contra a crítica indiferenciada a essa forma de prática. O trabalho de constelação, além de Hellinger, deveria continuar a ser desenvolvido como instrumento terapêutico, mas atualmente a estreita ligação ao seu nome já não pode ser mantida. Regina, só um pouquinho, aí você também descansa. É interessante também aqui, quando ele vai descrevendo na carta, né, alguns pontos que considera incompatível, então, com esse trabalho sistêmico ou que pudesse fazer parte dentro da terapia sistêmica. E eu quero chamar a atenção de vocês justamente porque isso não é nada fenomenológico, né? Porque se você simplesmente pegar uma palavra isolada que foi dita em uma constelação, né, e colocar isso, fica realmente incompreensível. E quantas vezes a gente vê isso, que uma palavra ou uma frase é utilizada naquela constelação, naquele momento, de acordo com aquele movimento que está sendo percebido. E isso não significa que aquela mesma frase sirva para toda e qualquer situação semelhante, porque aquilo atua exatamente daquela forma naquele sistema. Então, se você dissociar essas palavras ou pegar assim de forma avulsa, ela perde totalmente o sentido e começam os julgamentos. Inclusive julgamentos que Bert sofreu, né, de falar que é antissemitista, que é isso e aquilo, por conta de pegar essas palavras soltas. Eu queria chamar a atenção porque, assim, cuidado com essas frases, né? Cuidado com o que se chama de frases de solução nas constelações, né? Porque isso ainda pode ser algo apenas superficial. E por isso, depois nós vamos ver aqui na frente, porque eu achei que até a gente fosse começar com as novas constelações familiares, quantas vezes as constelações se desenvolveram sem palavras e como essas pessoas eram tocadas nesse silêncio e nesse movimento profundo da alma. Então, muitas e muitas vezes, o Bert dizia algo e não era para ele porque ele precisava dizer, era algo inclusive para aquela pessoa. E muitas vezes era algo duro. Talvez quem acompanhou o Hellinger já deve ter visto o quanto o Hellinger era duro em alguns momentos. Muito amoroso, mas também com muita clareza. Agora, para a pessoa que recebia aquilo, qual é o movimento que gerava? Né, às vezes, até a Flávia, né, ela comenta comigo assim: "Nossa, como é que você falou aquilo?". E a pessoa recebe porque ela vê que aquele é o movimento dela, é o movimento que ela está, é o movimento em que ela está, por exemplo, presa. E por isso não é sequer uma agressão, mas sim um reconhecimento de uma realidade onde ela se encontra. Então é uma conversa com a alma, é uma conversa
dentro desse sentimento mais profundo e que se movimenta nesse campo da constelação familiar. Então, pegar a palavra solta aqui como, você é punido com a morte, você vai morrer, ou eu por você, você por mim, eu morro, isso fica tão sem sentido fora desse contexto. Então, é preciso olhar também aonde é que isso foi dito, a forma como foi dito, como é que foi recebido e qual é o movimento que isso trouxe para dentro daquele caso específico, para dentro daquela constelação familiar. Então, isso sai totalmente do que é considerado sistêmico e sistêmico fenomenológico. Ok? Se não tiver nenhuma pergunta, podemos continuar, Regina. Eu não estou vendo a Manuela aqui, peraí. Agora não tem pergunta. No chat também tem nada. Tá. É que hoje estamos lendo mais, né, por conta das cartas. Mas seguimos, também isso chegou até nós. Eu acho que essa data, julho de 2004, era da carta, né? Eu não li. Isso mesmo. Achei que era do próximo parágrafo, então é referente ao final da carta anterior. Com esse texto, mais uma vez quiseram demonstrar que eu teria pretendido vincular meu trabalho à terapia familiar sistêmica, o que não é verdade. Centenas de psicoterapeutas assinaram a Declaração de Potsdam, muitos dos quais praticavam minha constelação familiar. Assim, essa declaração demonstrava de maneira bastante surpreendente o efeito da consciência pessoal descrita por mim, que quer preservar a todo custo o pertencimento ao próprio grupo. Não me manifestei a respeito das acusações e afirmações. Minha esposa Sophie me pressionou a proceder judicialmente contra elas. No entanto, na época eu não quis fazer isso. Hoje, depois que pude observar por longos anos os efeitos dessa campanha difamatória, tenho outra opinião. Então, logo alguém se expressa a meu respeito dessa maneira, transmito a questão a meus advogados e deixo que iniciem as etapas jurídicas correspondentes. Foi o que aconteceu em 2018, quando em um livro para psicoterapeutas, não apenas escreveram a meu respeito com o tom habitual, como também me deram por morto 2 vezes na mesma página. Isso mostra a qualidade do conteúdo dessas manifestações. Na época, publiquei apenas um posicionamento de outro tipo, que exponho a seguir. Os inimigos. Como lidar com os próprios inimigos, tanto os levianos quanto os sérios? Seja qual for a intenção deles, a primeira coisa a fazer é respeitá-los. Afinal, não sabemos a quem servem. Por isso, respeito o esforço que dedicam ao discurso, à escrita e à ação, e respeito sua preocupação comigo, com os outros e com o todo maior. Reconheço que, desse modo, servem ao todo maior e nele também a mim e a muitos outros. De fato, sem resistência externa, nada do que é vivo e significativamente humano pode desenvolver-se. Apenas graças à resistência externa é que o indivíduo consegue diferenciar-se, inserir-se em algo maior e encontrar sua força e a percepção do que realmente é possível nos limites que lhe foram impostos externamente. Com efeito, aquilo que já não pode ampliar, se tende a se condensar. Em vez de ganhar em altura e largura, ganha em profundidade. O segundo ponto é que, ao se oporem a mim, meus inimigos também acabam encontrando com mais facilidade o que lhes é próprio. Desse modo, estimulam mais o todo do que se concordassem comigo, ou até me seguissem, negando sua própria particularidade. Pois é essa particularidade que permite ao indivíduo dar sua contribuição única ao todo. Com o passar do tempo, a hostilidade deixa de existir para quem alcança essa etapa, pois a particularidade dos outros já não pode ameaçá-lo, e ele tampouco sentirá o ímpeto de adequá-la à sua imagem. Quem encontrou o que lhe é próprio tem uma ligação tranquila com tudo e é tolerante em relação à hostilidade alheia. Espera até que essa hostilidade se dissolva na relação com a particularidade de cada um.
Contudo, também é preciso considerar que, devido à sua hostilidade, alguns negligenciam ou perdem o que lhes é próprio. Em terceiro lugar, em geral, a hostilidade precisa de companheiros. Ganha força por meio da quantidade e da fidelidade daqueles que nela se aliam contra alguma coisa. Porém, desse modo também fortalecem os seguidores daqueles aos quais se opõem. Quando os seguidores se esfacelam, também se esfacela a força, tanto do lado daqueles que são combatidos, quanto do próprio lado. Sem seguidores, os líderes de ambos os lados ficam por conta própria. Somente então se revela o lugar em que se encontra a força maior. O que permite reconhecer a força maior? Ela se mostra naquilo que perdura, pois apenas isso foi e é essencial. A campanha difamatória conduzida contra mim em diversos níveis de conteúdo causou efeitos devastadores ao meu trabalho na Alemanha. Centros educacionais para adultos e outras instituições que ofereciam constelações familiares, segundo Hellinger, as retiraram de sua programação. Comunicou-se aos consteladores que as constelações, segundo Hellinger, já não eram bem-vindas. O que eles fizeram a partir de então? Continuaram o trabalho, mas com outra designação. A Sociedade Alemã de Terapia Sistêmica, Aconselhamento e Terapia Familiar, DGSF, também se distanciou de mim e, em fevereiro de 2003, declarou em um parecer sobre o tema constelações familiares. Por essa razão, a presidência da DGSF espera que os terapeutas e conselheiros sistêmicos tratem de maneira crítica os procedimentos e comportamentos de Bert Hellinger, desconsiderando-os, e que os renomados praticantes das constelações familiares tenham a capacidade de se emanciparem de Bert Hellinger. Depois disso, nunca mais vi nem ouvi qualquer coisa dos membros da Sociedade Alemã de Constelações Familiares Sistêmicas, DGFS, fundada em 2004 e da qual eu não participava. No entanto, essa sociedade surgiu a partir da Associação Internacional para Soluções Sistêmicas segundo Bert Hellinger, IAG, iniciada por mim em 1996. Contudo, uma busca por meu nome na descrição das funções da DGFS não obtém nenhum resultado. A perda de minha reputação entre a ampla população alemã foi dramática. Chegou a tal ponto que o prefeito de Bischofswiesen me advertiu: se continuar assim, ninguém mais aqui vai lhe vender nem mesmo um pão. As notícias negativas na mídia fizeram com que as constelações familiares, segundo Hellinger, e minha pessoa, passassem a ser vistos com a máxima desconfiança e muitas vezes também com repúdio. Desse modo, meu trabalho na Alemanha quase foi paralisado, apesar dos cerca de 2.000 terapeutas que ofereciam a constelação familiar desenvolvida por mim, porém, evitando citar meu nome. Por isso, decidi expandir minha atividade no exterior. Quem veio em meu socorro e me arranjou mais contatos? Apenas meus amigos judeus, como o empresário nova-iorquino Peter Scott, e muitos que partilhavam das mesmas ideias. Um fato bastante conclusivo para a afirmação de que eu simpatizava com os nazistas. Nossa, você sabe que... agora vamos parar um pouquinho, Regina, porque também não vamos ter tempo para iniciar esse novo tópico. E eu não sei se chama a atenção de vocês, né? Mas como é que o Hellinger precisava desse centramento para suportar também todas essas hostilidades, não é? Como é colocado aqui. Para quem gosta da análise transacional, a gente fala, né? Eu estou ok, né? Eu estou ok, o outro está ok, ou eu não estou ok, o outro não está ok. Como é que olha para si mesmo dentro desse ok, não é? Muito bem resolvido nessa condição de adulto, mas sem cair naquela criança que precisa de algo e que vai recorrer a algo. E quando o Hellinger vem falando da hostilidade, né, dessa resistência, algo que é para pontuar que o Hellinger também sempre trazia, olha, como é que a gente cresce, não é? Como é que o ser humano cresce? Porque muitos se agarram apenas na nutrição, especialmente filhos que ainda têm essas expectativas grandes com relação aos pais de que não receberam o suficiente,
de que ainda precisam ser nutridos, querem e demandam algo, querem receber ainda mais e mais e mais. E aí o Hellinger vem e fala, olha, não é apenas por essa nutrição que nós crescemos, mas também pela resistência. Quanto é que uma pessoa cresce quando encontra também no seu caminho essas resistências externas? Claro que cresce de acordo com a forma com que é possível olhar para toda essa resistência, porque isso provoca algo na pessoa, leva a pessoa a algum movimento. Ou ela se retrai, né, e paralisa, ou ela se abre para essa realidade, enxerga essa realidade dentro dessa condição de adulto que eu falei, por olhar o que é possível fazer, e aí trazendo de novo um pouco da hora certa, né? Qual é o momento de agir ou não? Ou simplesmente esperar por algo que acontece também por si mesmo. Porque quando está em sintonia com essa força maior, essa força que o Bert Hellinger tanto menciona, algo também sobressai. Algo também pode aparecer por si mesmo. E outra coisa que o Hellinger traz para nós dentro dessas características, né, é como ele identificou aqui também a questão da consciência pessoal, não é aquela consciência individual. Por que isso? Porque imagina que vem uma carta de uma determinada associação, então como é que ficam os seus membros? Qual é a pergunta que esses membros se fazem? É uma pergunta imediata. O que é que eu devo fazer para permanecer aqui? O que é que eu devo fazer para permanecer nessa sociedade de terapeutas sistêmicos, se eu quero permanecer aqui? E aí a resposta estava clara, não é? Você tem que se colocar distante, você tem que se colocar contra do Hellinger. Então veja como a consciência pessoal atua diante de um grupo, diante, né, da família. O que é que eu tenho que fazer para continuar pertencendo à família? Quais são as normas? Quais são as regras? Quais são os valores? Quais são as informações que eu devo seguir para continuar pertencendo? Então veja como é essa questão do pertencimento e da consciência que o Hellinger tanto falou para nós. Eu não sei se ficou alguma pergunta sobre isso daqui, é bem forte, né? Essa parte da hostilidade, assim, como é que alguém recebeu aí. Manuela, me diga se tem perguntas. Ah, e interessante, depois só no final, desculpa, é o Hellinger trazer assim, né? Olha, quem é que me deu apoio então, né, já que eu estava praticamente banido aqui na Alemanha? Os próprios judeus que foram auxiliá-lo nos seminários, né, nos eventos fora da terra natal ali do Hellinger. E aí fala assim, poxa, se os judeus estão aqui e buscando para os meus seminários, né, então aonde está essa afirmação do nazista? Isso também veio como uma resposta para ele. Então, aqui no chat tem o Nicolas Echave que diz: a sintonia é tudo, estar com essa sintonia é tudo. Ótimo. Isso, Nicolas. O Nicolas é o nosso amigo argentino, né? E temos a Helena Júlia também, que diz: esta última parte me fez lembrar do projeto de lei que quer regulamentar a profissão de constelador familiar e que distorções podem vir. Tem o microfone fechado, Marcos. A Helena, qual parte especificamente, Helena? Só para saber a sua compreensão disso. Claro Quando que fala tem, da né? questão do pertencimento, é o que mais acho que pega, sabe? Querendo ou não, quando você fecha, né? Você vai ter a inclusão e a exclusão, né? Isso que você comentou do grupo, né? Querendo, quem tinha que se posicionar para pertencer ou não ao grupo, né? Sim, isso acontece naturalmente, né? Então, quer dizer, agora existem regras e eu
no caso de um grupo como esse, eu posso pertencer ou não, certo? Posso sair, diferentemente da família, aqui no trabalho, na profissão, eu saio desses grupos. Mas essa questão, ela vem. O que é que eu devo fazer, então, agora para pertencer a um determinado grupo, né? A uma determinada sociedade, como é que isso vem a ser designado, que nós não sabemos. Agora, veja como é isso. O Barrett sempre fala dessa força, né? Porque quando isso chega com força, isso se desenvolve. E olha o quanto isso é sofrido, assim, o quanto... E vem um grupo e tenta fazer algo, aí vem um outro grupo porque entende que aquele grupo não preservava determinados regras ou valores ou comportamentos e assume, e aí fica nessa exclusão que você está colocando, né? O cuidado justamente para não cair nesse caminho onde se exclui. Eu não vou entrar no mérito aqui, é necessário, não é necessário, cada um pode sentir isso daí. Agora, a forma com que isso é feito é muito importante, né? Porque se poucos se arrogarem dessa missão, desse direito de fazer algo por muitos, há uma grande chance, sim, de ocorrer muitas exclusões. E aí é muito provável que algo fracasse. Muito boa a sua colocação aí também. Uma frase que eu queria deixar para vocês aqui, eu estou vendo o nosso tempo, essa frase aqui do Hellinger me chamou bastante atenção. Ó. Quem encontrou o que lhe é próprio tem uma ligação tranquila com tudo e é tolerante em relação à hostilidade alheia. Se a gente sair desse encontro hoje com isso aqui no coração, valeu a pena, porque não é fácil. E eu sei que não é fácil quando cai naquele campo assim, mas isso é uma injustiça. Eu que trabalho dentro da justiça, dentro do poder judiciário, quando cai nesse campo, a guerra se forma. Meus queridos, antes de parar aqui, eu tenho que falar para vocês que, olha, nós vamos, eu vou falar isso, mas eu não sei se já está fechado, tá? Muito provavelmente nós vamos começar, quando nós terminarmos a leitura desse livro, a ler o livro do Dr. Sam Storch, feito com a Daniela Migliari. É muito legal assim a entrevista que ela faz, a maneira que é redigido, muito tranquilo. E no nosso próximo encontro, o Dr. Sam Storch vai estar aqui conosco, vai passar por aqui. Ele não vai passar desde o comecinho, a gente começa a leitura, mas depois ele vai estar conosco aqui. Então, acredito que vá realmente se concretizar, que nós iremos depois começar esse livro, e de qualquer modo, o Sami se colocou à disposição para na próxima semana estar conosco aqui. Então, o livro é A Origem do Direito Sistêmico. E também não se preocupem que não é um livro que só aqueles que são do direito vão aproveitar, né? Que nós temos conceitos que podem ser aplicados, sim, né? Em todas as áreas, assim como é a constelação familiar, tá bom? Manuela, querida, diga. Hoje foi assim uma aula fabulosa, com todos estes ensinamentos. Ficamos aqui na página 266. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada a todos. Desejo uma excelente semana e até à próxima terça-feira. Muito obrigada e muito boa noite. Muito obrigado, Regina, Tchau, pela leitura. Obrigado a todos. Marcos, obrigada, Manuela, obrigada a todos. Até semana que vem. Quero ver se eu estou aqui com vocês na próxima semana também. Vamos programar. Que abraço. Bom, tchau. Beijo para Flávia. Beijo. Tchau, Vera.